de A. Esse vídeo aqui traz a parte da equação da difusão de calor, a gente vai deduzir ela e aplicar no exemplo, que é a equação que permite a gente calcular o perfil de temperatura e algumas coisas específicas por condução e geração de calor. Então, no vídeo anterior a gente viu a equação da taxa de condução, agora a gente usa ela para fazer a equação da difusão de calor, que é bem mais legal, é bem mais aplicável. Então, vamos dar uma olhadinha como é que fica esse negócio aqui. No último vídeo, a gente viu a equação de Fourier, que era esse carinha aqui que dava o fluxo de calor. Agora a gente pega isso daí e põe na equação de difusão de calor, que na verdade é a primeira lei para a gente poder realmente resolver perfis de temperatura quando você está trabalhando com alguma coisa. Nós vamos primeiro ver essa equação de difusão de calor, a gente chama de difusão porque ela só contabiliza condução. Ela não vai contabilizar convecção ou radiação. Mais para frente a gente agrega esses outros fenômenos nela. Então, essa equação de difusão que a gente vai fazer aqui nessa aula, ela está ali para determinar a variação de temperatura com relação à posição. Então, ela é sempre tridimensional, mas em relação a x, y, z. Nós temos duas versões dela. A versão cartesiana, que é a que a gente está acostumado a mexer, e a versão cilíndrica, que é o eixo cilíndrico, que geralmente a gente não está acostumado a mexer e gera algumas confusões, mas na verdade aqui a gente vai deduzir a cartesiana e eu vou apresentar a cilíndrica depois, a gente acaba usando, você só tem que lembrar que quando você caiu numa equação cilíndrica, você tem que cuidar porque ela vai ser um pouquinho diferente. Então, só para dizer que isso aqui, lembrando, isso aqui é watt por metro quadrado, é fluxo de calor, e JK é do cartesiano, são os vetores unitários, tridimensionais, então nós temos aqui o I, que é a coordenada x, o j, a coordenada y, e o k, a coordenada z. Então, cada um deles, na verdade, isso aqui seria o qx, esse aqui o qy, e o último qz, multiplicado pela condutividade térmica. Beleza. No cilíndrico, nota que também aparece IJK, porque IJK é as coordenadas unitárias de todo o sistema que a gente usa. Só que aqui eles representam agora não x, y, z. Quando a gente está trabalhando com o cilíndrico, a gente na verdade está trabalhando com pensa num cilindro, então vamos tentar desenhar aqui. Minhas capacidades não são das melhores, mas tá aí o que seria um cilindro. O que nós temos aqui como as três direções seria a direção longitudinal do cilindro, ou seja, aquela que está no eixo do cilindro, a direção com relação ao raio do cilindro e a direção tangente ao giro, que a gente chama, que na verdade seria essa direção aqui, relacionado ao θ. Então, nós temos como IJK o Z, que é equivalente do cartesiano, o R, que é esse na posição radial, e o θ, que já desenhei aqui como se fosse um θ, e realmente está ali, só que ele geralmente indica esse tangente com relação ao raio. Então, nota que o θ, dependendo de onde eu estou, se eu estou para cá, digamos assim, ele vai apontar para cá. Então, o Z, ele sempre aponta para o mesmo lado, o raio, ele sempre aponta para fora, em direção ao raio, e o θ, ele vai girando. Quando a gente está trabalhando na coordenada cilíndrica, o I é o nosso R, o J é o nosso θ e o K é o nosso Z. Então, aqui seria a coordenada R, a coordenada θ e a coordenada Z. Nota que o θ, como eu falei, ele é o giro, mas a gente usa o sentido tangente ao raio. Então, tu nota o que tem de interessante aqui. Interessante não, mas problemático, né? Aqui tu não tinha nada multiplicando na frente das derivadas, era só o K. Aqui, onde eu tenho a unidade do θ, você tem 1 sobre R. Então, essa é a correção que você tem que fazer quando você está trabalhando com coordenadas cilíndricas. Isso aqui vai dar em watts metro quadrado também, só que você tem que lembrar que ele vai ter esse 1 sobre R aqui quando tem o θ. Vamos deduzir então a equação de difusão de calor
para coordenadas cartesianas? Então, ela vem da primeira lei. Para que a primeira lei, como a gente tem visto nesse material? Energia acumulada igual a energia que entra, energia que sai e energia gerada. Nota que eles estão em watts aqui, né? Que é joules por segundo. O que nós vamos usar para essa dedução é um desenho de um quadradinho que representa um elemento diferencial. Ela é uma equação diferencial. Está aqui o meu elemento diferencial. Ele está no cartesiano, então nós temos x, y, z. Vou botar a indicação aqui do IJK. E vou botar agora, vamos ver uma cor legal, roxo, os fluxos de calor entrando e saindo, porque a primeira lei ela é energia, né? Então, na verdade, os fluxos não as taxas. Eu teria I é x, então aqui eu vou ter, entrando nesse lado aqui, a taxa de calor Qx, e vou ter saindo desse lado aqui, a taxa de calor Qx mais, eu ia falar ΔX, mas vamos fazer já em diferencial, dx. Quem é dx? Esse ladinho aqui. Ou seja, aqui entrava Qx, lá vai sair Qx mais ΔX. Nota que esse x mais ΔX é a posição, né? Então, essa é a posição x, essa é a posição x mais ΔX, mais dx, né? Então, aqui entra o que a gente chama de Qx, lá sai o que a gente chama de Qx mais ΔX. Mesma coisa para as outras duas direções. Então, aqui embaixo vai entrar QY, porque aqui é o y, e lá em cima vai sair QY mais, não é x, QY mais dy, porque aqui é o y mais dy. Então, tu nota que esse y mais dy é a posição. E tá faltando z, né? Que de z, porque esse primeiro plano aqui é o plano z, e lá atrás, não vai dar certo meu desenho, mas vamos lá. É um Q de z mais dz, porque ela traz dz mais dz. Então, o que está faltando aqui? Está faltando identificar. Esse aqui é o dz. E esse daqui é o nosso dy. Esse é o nosso desenho. Agora, quando a gente faz um balanço, o que a gente faz? Tudo que entra menos tudo que sai, menos gerado, mais gerado, né? Então, quem entra, se tu for ver nesse negócio aqui, esse cara está entrando, esse cara está entrando, e esse cara está entrando. Quem está saindo? Esse está saindo. Esse está saindo. Esse está saindo. Nossa, ficou uma cor horrível, né? Coisa diferente. Esse está saindo. Esse está saindo. Esse está saindo. Quem está gerado? Gerado está lá dentro daí que eu não botei ainda. Então vamos colocar todo mundo nessa equação. Agora eu vou só inverter o sentido dela, que eu vou começar pelo quem entra, depois nós vamos ir pelo quem sai, pelo gerado e deixar o acumulado por último. Eu vou fazer assim. E que entra, menos E que sai, mais E gerado. Quem entra, como eu falei, QX, QZ e QY. Cadê o QY? QY. Qual o valor deles? A gente vai colocar, mas eles entram. Então, aqui eu tenho QX, QY, QZ. Todo mundo positivo porque está entrando. Beleza. É uma convenção, tá? Menos, quem sai? QX mais DX. Qual é o valor dele? Não sei ainda, mas ele sai. Mais QY mais DY mais QZ mais DZ. Essa galera sai. Beleza. O sinal negativo está aqui. Mais E gerado. Vou deixar o E gerado aqui por enquanto.
A gente já vai botar. E não coube igual o E acumulado. Beleza? Vamos abrir esses três caras aqui. Eu vou usar série de Taylor para abrir eles. Série de Taylor é aquela aproximação matemática em séries que você vai fazendo quando você precisa das derivadas. O que é uma série de Taylor? Eu tenho, por exemplo, uma variável genérica. Vamos dizer que variável que eu vou dizer aqui? A de x mais delta x é igual a de x mais, como é que é? dA dx delta x mais dA na segunda dx delta x ao quadrado sobre 2 fatorial e assim vai em diante. A série ela vai com vários termos. Então o que acontece? Eu vou desconsiderar esse cara aqui, ou seja, desconsiderar os termos de ordem maior, por quê? Porque geralmente ele é pequeno. Porque esse delta-x é muito pequeno, e eu elevo ele ao quadrado, ele vai dar muito pequenininho. Então, eu vou truncar a minha série aqui. Tá? Em vez de ser A, é Q. Então, o que nós temos aqui é o meu Q, por exemplo. E aí, já vou colocar na minha nomenclatura de x. E aí, eu já vou dizer que é dx, por quê? Porque o meu delta-x, quando eu estou em infinitesimal, ele vira dx. É igual qx dq dx dx. E aí parei aqui. Então, eu substituo isso daqui por isso daqui. Isso aqui é substituir por série de Taylor. A gente faz isso muito em parte em modelos numéricos, quando você precisa ter uma derivada. Então, o que nós vamos fazer é fazer a mesma coisa para esse cara aqui, que é y e z, e agrupar todo mundo aqui. Então, não vai caber aqui, vamos para a próxima página. O que nós temos ali, então, é o qx que estava ali da entrada, qy que entra e qz que entra. Menos. Mas se tu for ver, agora a gente tinha q de x mais delta x. Eu vou substituir q de x mais delta x por qx mais dqx dx dx. Então, qx mais dqx dx dx. Esse é o primeiro fator. Agora a gente faz a mesma coisa para o do y e o do z. Qy mais dqy dy mais qz mais dqz dz. Isso tudo é o termo que energia que sai. Então, tá aqui E que entra. Tá aqui o E que sai. Agora falta o E gerado e o E acumulado. O E gerado, acho que eu já comentei no vídeo anterior, ele pode ser milhões de coisas. Pode ser energia da combustão, daí vai ser M.PCI. Pode ser energia elétrica, daí vai ter a corrente. Pode ser um monte de coisa. Então, aqui nós vamos deixar simplesmente ele no formato de Q gerado. E dependendo do que você está trabalhando, você substitui. Só que em vez de deixar ele como E gerado, daquele formato, eu vou colocar, inicialmente, vou trocar e botar como Q ponto, dx, dy, dz. Agora você deve estar pensando, o quê? O que aconteceu aqui? Isso daqui, eu troquei o que era E gerado em watts por tal do Q ponto, que é watts por metro cúbico, mas é a mesma coisa. Então, nota que se eu pegar esse watts por metro cúbico e multiplicar pelo volume, ele vai virar o que eu estou chamando de E gerado. E é isso que eu fiz. Então, nota que aqui está o E gerado, porque o meu dx vezes dy vezes dz é o volume E. Se eu pegar aqui, ó, dx é essa comprimento aqui, dy é essa aqui, é a altura, e o dz
a espessura. Então, isso é um cubinho, né? Um quadradinho, um retângulozinho. Se tu multiplica os três lados ali, vai dar o volume. Então, é isso que eu fiz. Só coloquei desse formato. Por quê? Porque geralmente a gente trabalha com o E gerado nesse formato em watts por metro cúbico e não por watts. E agora nós temos o que está sobrando, o E acumulado, que não vai caber aqui, então vou botar aqui embaixo. O E acumulado eu já abri no exercício, acho que num vídeo anterior. Então, vou botar uma observação aqui. Quem é o E acumulado? Ele é a massa do negócio vezes o CP vezes a variação de temperatura pelo tempo. Com a derivada parcial ali. Tadã! Isso é o E acumulado. E se você for ver, isso aqui parece muito com MCP ΔT, que a gente via em termodinâmica, quando você está calculando um sisteminha com massa fixa, tu quer saber a variação de temperatura dele com o tempo, você pega o M, a massa, multiplica pelo CP e multiplica pelo ΔT, tu vai ter a variação de energia interna, e é isso aí. Então, esse foi o acumulado. Agora, um segundo detalhe. Eu posso usar, em vez da massa, o ρ. Então, isso aqui vai ser massa por volume. Esse aqui de baixo é volume. E o ρ é densidade, né? Quem é o volume? dx, dy, dz. Então, esse E acumulado eu posso trocar por ρ. Deixo o meu CP aqui. Variação de temperatura com o tempo. dx, dy, dz. Esse aqui é o E acumulado. Agora a gente junta tudo. E isso aqui vai dar... Antes de eu juntar tudo, vamos cortar alguns termos que dá para cortar aqui, né, no meio do caminho. Se você for ver, esse aqui é QX, esse aqui é menos QX, cortei. Esse aqui é QY e esse aqui é menos QY, por causa desse menos aqui, né? E esse aqui é QZ menos QZ. Cortei esses termos aqui. Então, quando agora eu junto tudo, esses três termos morreram, né? Então, nós temos ali menos d QX dx dx. Vou deixar esse menos para fora, né? Mais d dy 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 dz mais o tal Q em watts metro cúbico, dx, dy, dz. Agora vai caber o E acumulado aqui do lado. Rho, Cp, dt, dt, dx, dy, dz. Mas nós podemos mexer mais um pouquinho nessa equação, lembrando de um detalhe que é quem é dq? Lei de Fourier, que a gente viu no vídeo anterior, ou no início desse vídeo. Cadê? Lei de Fourier. Quem é o dq? O dqx é esse cara aqui, multiplicado pelo k, né? O dqy é esse e o dqz é esse. Então, eu posso trocar aquele qx por k dt dx, cuidando com o sinal negativo, né? Qx é igual menos q dt dx. Esse daqui em fluxo, né? Em watt metro quadrado. Se eu multiplicar pela área, eu vou pegar a taxa. Nota que aqui é taxa, tá? Aqui não é fluxo. Aqui é taxa. Então, eu tenho que multiplicar esse cara aqui pela área. Isso aqui vai ficar taxa menos k dt dx. Aí você pergunta qual área? A área transversal da passagem dele. Então, o x, ele está passando aqui. É essa área aqui, que é dz dy. dz dy. Esse é o qx. Eu substituiria aqui dentro dessa derivada. Quem é o qy? Menos k dt dy, a área que multiplica ele. Então, vamos colocar ali no outro lado. Está quase acabando aqui, nota que já tem a final. QY menos k dt dy. A área que multiplica o do y é dx dz. E o QZ é menos k dt dz dx dy. Agora eu pego esses três caras e substituo dentro dessa derivada. Vai dar o quê? Uma derivada segunda, né?
Então, substituindo a equação principal, o que nós temos é... Eu vou trocar para uma derivada parcial aqui, d. Nota que era dx. Tinha um menos na frente, mas esse menos vai se cancelar com esse menos aqui. Então, os dois menos vira positivo. Então, nós temos aqui um dt dx, ou seja, derivada segunda, né? dz dy e o dx que já tinha. Nota que isso aqui virou o quê? Volume. Mais o d dy, dt dy, que é do que y, vezes a área dele, dx dz e o dy que já tinha, e mais d dz, dt dz, a área dele, que é dx dy e o dz que já tinha. Isso aqui tudo esses três aqui. Agora eu adiciono esse resto aqui. Então, volta aqui. Mais o que eu já tinha ali do que gerado. dx, dy, dz, ρ, cp, dt. dt de tempo. dx, dy, dz. Nota que todo mundo está multiplicado pelo volume. Então, a gente divide todo mundo pelo volume. Então, soma esses volumes aqui, porque eu posso simplesmente dividir todo mundo pelo volume, os dois lados da equação, né? E o que sobra, e agora eu vou agrupar isso aqui, dar uma derivada segunda, né? Todos esses dão uma derivada segunda, que é um laplaciano. Isso aqui vai dar derivada segunda em x de t. Eu esqueci do k aqui no meio do caminho, né, gente? Tinha um k aqui, desculpa. K, K e K. Então, deixa eu fazer isso aqui um pouco melhor. Se você considera o K constante, aí eu posso tirar ele para fora da minha derivada. Se eles são todos iguais, eles vão se cortar. E aí nós vamos ficar simplesmente com K derivada segunda de t, mais K derivada segunda de y, mais K derivada segunda de z, mais Q ponto igual ρ cp dt dt. Os K's aqui podem se cortar, né? Se eles forem iguais, eu, na verdade, passo dividindo aqui um K e aqui também dividindo um K. Posso fazer assim. Então, essa daqui é essa daqui. E ela é para coordenadas cartesianas e para K constante. Aí nota que eu troquei ali esse ρ cp sobre K, ele virou 1 sobre alfa. Alfa é a difusividade, né? Geralmente é essa daqui que a gente usa para um sistema cartesiano. Geralmente a gente trabalha com K constante, para ser mais simples. Aí, se o K não é constante, eu vou ficar com esse cara aqui de cima. Só vou tirar o volume, né? E aí o K fica dentro da primeira derivada ali. Isso é quando o K não é constante, aí você tem que integrar ele com a temperatura se for necessário. Esse é para coordenadas cartesianas, é esse que nós vamos usar para fazer condução de calor. Essa equação a gente chama de difusão de calor, tá? Não é a taxa de calor, cuidado. A taxa de calor é do vídeo anterior. E nós temos a de coordenadas cilíndricas. Não vou fazer a edição inteira, porque é a mesma coisa. A única diferença é que, em vez de ser um quadrado, é uma fatia de um cilindro. O que acontece é que ele fica parecido, mas a gente tem que tomar cuidado com essas divisões por 1 sobre r ao quadrado aqui que aparece. Então, esse daqui é para coordenadas cilíndricas. Novamente, nota que esse aqui eu não estou colocando K constante, esse aqui é para K não constante, está mais genérica. Se for o K constante, eu posso tirar ele para fora da derivada. E da onde que ele veio aqui? Até aqui, até aqui o cilíndrico é igual. Então, até esse pedaço aqui, a dedução é igualzinha. O que acontece é que quando eu vou trocar a lei de Fourier aqui, os Kx, Ky e Kz, não é Kx, Ky, Kz, né? É Kr, Kθ e Kz.
eu não troco por aquele valor ali que eu coloquei, eu tenho que tomar cuidado com esse 1 sobre R que eu falei para vocês que aparece. E aí eu pego esse cara aqui para colocar ali dentro. Por isso que aparece 1 sobre R em alguns termos. Então, no caso aqui, eu teria o KR, ele é menos K dt dr, R, dθ, dz, que é a área por onde ele está passando. O kθ é menos K dt dθ, dr, dz. E o kz é menos K dt dz, R, dθ, dr. E aí, quando eu ponho, vou fazer um pouco de manipulação matemática ali, o que vai sobrar é isso aqui para nós. Então, se está usando um sistema cilíndrico, é essa que tu vai querer usar, onde tem esses R's divididos aqui embaixo. Está usando o sistema cartesiano, é a anterior que você vai usar. E é isso aí da equação de difusão. Temos um exemplo nessa aula ainda. Então, vamos ver qual é o exemplo. Vamos para um exemplo genérico, aqui didático, do Encropeira. Então, nós temos aqui distribuição de temperatura através de uma parede de 1 metro de espessura em um dado instante de tempo é dada pela equação abaixo. A equação abaixo que ele está falando isso aqui, ó. Onde tem a temperatura em Celsius, X está em metros, nós temos a constante A como 900 e C como menos 50. A parede gera um calor igual a 1000 watts metro cúbico e a sua área é de 10 metros quadrados, área transversal. Considere as seguintes propriedades do material, que é densidade de 1600, K de 40 e CP de 4 kJ kg Kelvin. Queremos taxa de transferência de calor em x igual a 0 e em x igual a 1. Taxa de variação de energia armazenada na parede, o E acumulado, né? E taxa de variação de temperatura em relação ao tempo em duas posições específicas. Então, vamos fazer a nossa parede aqui. Está aqui nossa parede de espessura de 1 metro. Aqui é a minha posição 0 e aqui é a minha posição 1. A equação que descreve o T ao longo do X é isso aqui, 900. Faltou o B aqui, né? O B é 300. É menos 300 o B. 300x menos 50x ao quadrado. Esses enunciados copiados pela metade, né? Por mim, né? Esse aqui é grau Celsius por metro. E esse aqui tá errado também. Esse aqui é grau Celsius por metro quadrado. Bom, porque tudo tem que dar Celsius no final, né? Essa é a equação que descreve ali. Aí eu quero saber primeiro, a gente tem aqui um que entra, um que sai, e um E gerado e um E acumulado. Só que, diferente do que geralmente acontece na vida real, aqui já foi dada a equação que descreve a temperatura aqui dentro, como se você já tivesse medido isso. Então, na verdade, é mais fácil, a gente só precisa tirar as derivadas. Então, vamos fazer o que ele quer que a gente faça primeiro. A taxa de transferência de calor que entra na parede. Então, A, ele quer saber quem é Q, porque é taxa, né? Se você for ver, ela é menos Q, A, dt. E agora, dx, dy, dz. Dx, né? Dx porque eu estou considerando o x assim. Ele é problema 2D. Então, eu só preciso fazer a derivada. dt dx, sendo que eu tenho t, isso aqui vai dar, na verdade, se for ver aqui, deriva esse cara aqui, vai dar menos 300. Menos 100x. Só que ele quer em x igual 0 metros. Então, quando eu ponho x igual a 0 metros, isso aqui vai dar Q menos K, A, menos 300, menos 100x, e se zerou. O K é menos, cadê menos, menos, o K é 40 watt metro Kelvin. A área, cadê? Tinha área em algum lugar aqui? 10 metros quadrados. Menos 300.
Isso aqui vai dar, menos com menos dá positivo, 120 quilowatts. Nota que quilo, né? Ou seja, 120 mil watts. Esse é o nosso primeiro. Esse é o fluxo que está entrando. Então, aqui, nós temos um fluxo, desculpa, uma taxa, 120 quilowatts entrando. Esse cara aqui. Agora, quem sai, mesma coisa, né? Vai sair só em X, porque é só um problema unidimensional. Só que agora, em vez de pegar e botar 0 em X, eu ponho 1. Continua lá. A equação dá na mesma, né? Agora em X igual 1 metro. Isso aqui vai dar 160 quilowatts agora, que está saindo. Então, nota que o que ele está me dizendo é que está entrando 120 e está saindo 160. Tem 40 extra aí, né? 40 quilowatts. Onde? Do gerado e do acumulado. Então, agora aí a gente vai ver onde é que está cada um deles. O A já foi. Ele quer a taxa de variação da energia armazenada na parede. A armazenada é o nosso acumulado. Então, eu vou calcular o acumulado e acumulado. Dois jeitos de eu fazer. M, Rho, CP, dt com o tempo, delta x, delta y e delta z. Esse é um jeito. Só que daí nós temos um pequeno problema. O meu t, ele está em função de x, não em função de tempo. Então, eu não consigo fazer essa derivada. Eu não posso assumir aqui simplesmente porque não tem o tempo ali na equação que vai dar zero. Porque ela pode ser, ela é uma derivada parcial. Então, na verdade, pode ser que a função com relação a x é aquela, mas com relação ao tempo seja uma outra equação. Então, eu não posso me zerar. Outra forma de eu conseguir ser acumulado pela primeira lei, então, é E que entra menos E que sai mais E gerado igual E acumulado. Vou por aqui. Por quê? Esse aqui a gente já tem. É 120, eu acho que era. 120 quilowatts. Esse aqui a gente já tem. É 160 quilowatts. Se a gente descobrir esse aqui, quem sobrar é esse cara aqui. Como é que eu faço o E gerado? A gente tem, na verdade, o valor da geração dele. Então, E gerado, ele é o tal do Q em watts por metro cúbico, que multiplica o volume. Nós temos o enunciado que a parede gera um calor uniforme igual a 1000 watts por metro cúbico. Está aqui o nosso Q ponto. Eu tenho a área e a espessura. Lembrando que a área é esse aqui assim, né? 10 metros quadrados. Tenho o volume. Então, isso aqui dá 1000 watts por metro cúbico. A área é 10 metros quadrados. A espessura é 1 metro. Nota que vai sobrar watts. Então, o nosso E gerado é 10 quilowatts, ou 10.000, né? Então, se entrou 120, saiu 160 e eu gerei mais 10 ali dentro, quem sobrou é o acumulado, que é os nossos 30 que está sobrando aqui, né? Então, meu E acumulado vai dar 120 menos 160 mais 10. Por que é mais o gerado? Porque ele está sendo gerado ali dentro, ele não é um sumidor, é uma fonte. Então, se você for ver, o que acumulado que nós temos aqui é menos 30 quilowatts. Ou seja, está saindo mais do que está entrando e gerando. Esse negócio está, ao longo do tempo, esfriando. Por isso, menos, né? Está se esfriando no tempo. Esse é o item B. Vamos ver quem é o item C, o que ele quer que eu faça? B foi. Taxa de variação de temperatura em relação ao tempo. Ah, bom, agora ele quer o dT/dt. E em x igual a 0, 0,2505. Bom, agora, se você for ver, agora eu consigo tirar esse cara aqui, porque eu tenho que isso daqui é menos 30 quilowatts. Que é isso que ele quer, né? Então, vou usar agora a equação real
da difusão. Vou usar a equação completa, porque, por exemplo, se eu só faço isso aqui igual a 30, nota que ele fala para mim que eu quero no x igual a 0. Não tem x aqui, né? Para eu colocar. Então, eu não consigo simplesmente isolar, igualando esses dois aqui e falar, não, beleza, em x igual a 0 é tanto. Eu tenho que usar a equação da difusão completa. Então, vamos para a equação da difusão. Lá eu consigo dizer exatamente o ponto que eu quero. Então, se você tem a equação da difusão, vou usar ela, tá em cartesiano, né? dt dx, dt dy, tem um doisinho aqui que tá esquecendo, e dt dz, mais q gerado sobre q, k, igual ρ cp sobre k, dt dt. Lembra que essa aqui é cartesiana e k constante. Nota aqui, que agora eu voltei, que na equação anterior eu vi que eu esqueci de botar esse doisinho aqui, doisinho aqui, doisinho aqui. Essa aqui tá certo. Eu que esqueci de botar o doisinho da derivada segunda ali. Beleza? Agora, como eu tenho os t's, esse aqui é um problema claramente unidimensional, né? É só eu fazer essas derivadas e tirar tudo que eu preciso ali. Então, vou fazer algumas hipóteses aqui no meio do caminho, que a gente já está usando, na verdade, que é propriedades constantes. Na verdade, não tem outra opção, porque o enunciado me deu um valor só, né? E problema 1D. Por que é um problema 1D? Porque é uma parede e a gente está resolvendo só o fluxo de calor, a taxa de calor em x, né? Nota que em y, que seria para cima eu não estou considerando, e z eu nem olhei, né? Então, esse é um problema unidimensional. Se ele é unidimensional, eu não tenho variação em y e não tenho variação em z, só fica esse cara aqui. Então, vamos lá? A equação, então, fica mais simples. E ele quer primeiro, vamos fazer essa derivada. T de x é igual, era um a mais um bx mais um c x ao quadrado. Então, a derivada de t com x, ela é b mais 2c, né? 2cx. Então, a derivada segunda, derivando de novo, vai ficar só o 2c, né? Então, esse cara que eu vou jogar lá em cima. Nós vamos ter aqui, vou isolar o dt com relação ao tempo, que é quem eu estou querendo, igual ao alfa, lembrando que o alfa, isso aqui é 1 sobre alfa, derivada segunda, mais o meu Q. Como ele tem um K dividindo por baixo, quando eu passo o alfa multiplicando, sobra só o ρ CP aqui. É isso aí que eu vou botar. Vamos substituir os valores. O alfa, ele é K sobre ρ CP, então dá 40 sobre 1.600. 4 vezes 10 na 3. Cuidado que esse aqui estava em kJ, né? Era 4 kJ, quilograma Kelvin. Todo mundo tem que estar no SI aqui. Por isso tem esse 10 na 3. Que multiplica essa derivada segunda, que é 2c. O c é menos 50, então isso aqui dá menos 100. Mais esse carinha aqui é 1.000, o watt-metro cúbico, então dá 1.000, 1.600, 4 vezes 10 na 3. E o que sobra para nós aqui, menos 4,69 vezes 10 na menos 4 graus Celsius por segundo. Essa é a variação de temperatura com o tempo na parede. Aí você deve estar se perguntando, ok, mas ele queria, ou não, né? Eu pergunto para nós, então. Ele queria em x igual a 0, x igual a 0,25 e x igual a 0,5. Na verdade, não faz diferença, porque não tem x aqui na minha derivada segunda. Nota que o x sumiu quando eu fiz a minha segunda derivada. Então, na verdade, para todos os x, é o mesmo valor. Isso aqui é para
x igual a 0, 0,25 e... qual é o último? 0,5. E 0,5. Simplesmente porque na derivada segunda, ela virou uma constante. E aí não tinha mais variação com relação a x. Ou seja, para todos os x, a variação no tempo é a mesma. Legal, né? Esse é o nosso exercício inicial aqui. Depois a gente vê mais exercícios. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa nesse material aqui. Tem um negócio que eu esqueci aqui. Condições de contorno. Beleza, essa é a equação que a gente vai usar. Tem um negócio que a gente precisa saber, que é o que a gente chama de condições de contorno e condições iniciais. Então vamos rapidamente ver o que é condição de contorno e condição inicial. Se você for ver, essa nossa equação da difusão, que eu estou aqui, ela tem dependência com duas variáveis, tempo e espaço, que são o x, y, z e o t. Então ela tem condição de contorno, para quem lembra de equações diferenciais, sei lá em que lugar que a gente vê nesse currículo aqui de equações diferenciais, mas em algum momento você viu equações diferenciais, espero eu. E aí você viu então que nós temos que ter condições tanto para t quanto para x, y, z, né? A condição que a gente tem para t é o que a gente chama de condição inicial, que é simplesmente a partir do ponto que a gente chama de t0, quando eu vou começar a analisar, quanto é que estava o valor desses negócios aí. Essa aí é a nossa condição inicial. A condição nas fronteiras, que seria em x, y, z em cada fronteira do teu domínio, a gente chama de condição de contorno. Essa condição de contorno tem três tipos, que a gente usa em transferência de calor, que são mais frequentemente usadas. A primeira é o que a gente chama de primeira espécie, é a Dirichlet. A segunda é a segunda espécie, né? E é o Neumann. E aí a terceira, ela não tem um nome específico, é quando a gente tem troca de calor por convecção na superfície. Então, a de Dirichlet é quando você tem, na verdade, a variável que é mantida constante na superfície que você está vendo. Por exemplo, T constante. Se eu tenho uma parede, a minha condição de contorno nessa parede é T igual 20 graus Celsius, isso é uma condição de Dirichlet, porque a variável está constante. Em Transcal, geralmente a gente vê para a temperatura, mas se você estivesse fazendo mecânica dos fluidos, teria, por exemplo, velocidade constante, que a gente chama de prescrita. Então, Dirichlet é a variável prescrita, a variável com valor fixo. Beleza. Neumann é quando, em vez da variável, você tem a derivada dela. Então, se eu estivesse aqui na parede, em vez de eu ter T constante, eu tenho o que a gente chama de o Q constante. Por exemplo, em vez de ser T igual a 20 graus Celsius, eu sei lá quem é o T, mas o Q é 10 watts. É esse valor que está entrando. Isso é uma condição de Neumann, porque a derivada da variável é constante. Derivada de quem? Do próprio T, né? Porque lembrando que Q é menos K dt dx, ou seja, a derivada dele está fixa. Isso é Neumann. A terceira, como eu falei, ela não tem nome especial, mas ela é, para troca de calor, a gente usa quando a gente tem, por exemplo, convecção. Então, está aqui a minha parede, sempre a mesma parede, só vai mudando a condição. Em vez de eu ter temperatura fixa, que seria Dirichlet, ou fluxo de calor ou taxa de calor fixa, que seria Neumann, eu tenho, na verdade, fluido passando aqui fora. E quando a gente tem fluido passando aqui fora, a gente vai ter convecção. Quando a gente tem convecção, eu vou ter um Q de convecção aqui. E esse Q de convecção é um valor dado. Por que ele é diferente do Neumann? Porque o Q de convecção ele é dado por H a T infinito, que é o T do fluido, menos T da superfície. Então ele dá uma equação para esse Q convecção que não é uma derivada. Então nota que Neumann é uma derivada. Essa terceira espécie é um fluxo ou uma taxa de calor, mas ele não é dado em função de uma derivada, ele é dado numa função de diferença de temperatura. Essas são as três que a gente vai usar, e à medida que a gente for andando agora no material, a gente vai trabalhando com elas. E é isso aí, essa matéria aqui. E aí, fechou.